Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos assistem. Sou Felipe Carvalho, diretor da ABMED em Brasília, Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. É um prazer enorme, a ABMED está fazendo parte dessa iniciativa do COMITES, né, na FISWeek. E vamos iniciar o nosso debate agora, o nosso painel, para falar um pouquinho sobre os desafios que enfrentamos para realizar avaliação de tecnologia em saúde, aplicada a procedimentos, equipamentos, dispositivos médicos e maneiras, né, de melhorarmos essas avaliações, de gerarmos melhores evidências, qualificarmos as análises para que, de fato, a gente possa mensurar o verdadeiro valor dessas tecnologias para assistência à saúde. Comigo nesse painel tenho a Fernanda Oliveira, que é líder de economia da saúde e acesso da Johnson & Johnson MedTech Brasil. Bem-vinda, Fernanda. E o Murilo Contó, que é o gerente de políticas de saúde da Boa Scientific do Brasil. Bem-vindo também, Murilo, duas empresas associadas à ABMED, e ambos os debatedores, membros do grupo de trabalho de ATS da ABMED. Então, para iniciar a nossa conversa, eu vou passar de bate-pronto a palavra para a Fernanda, para a sua explanação inicial. Fernanda, por favor, temos aí 10 a 15 minutos, suas considerações. Bom, obrigada, boa tarde a todos, agradeço aqui o convite, né, eu sou Fernanda Oliveira, como o Felipe comentou, e como parte do grupo de trabalho da ABMED voltado para a ATS, a ideia hoje é a gente realmente falar um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo, e como que a gente muda, né, o status atual dos desafios tão grandes hoje na avaliação de tecnologia para dispositivos e procedimentos médicos. A ABMED tem atuado em colaboração com outros atores para que a gente possa, de fato, assegurar, né, que o sistema esteja pronto para avaliações de dispositivos e procedimentos médicos de uma forma mais justa, mais clara, mais transparente, e que a gente consiga, de fato, dar acesso aos pacientes, né, acesso ao sistema, acesso aos médicos e acesso aos pacientes, a essas tecnologias que estão vindo. O nosso trabalho ele vem muito em resposta a alguns dados que a gente vê sobre avaliação de tecnologias para dispositivos e procedimentos. Se a gente for olhar, por exemplo, a Conitec hoje, apenas 27% das submissões são relacionadas a esse perfil de tecnologia. Quando a gente olha a ANS, o perfil de submissão, né, o número de submissão, ele é maior. Mas a inelegibilidade, o número de processos inelegíveis é bastante alto, em torno de 75%. Tá? Quando a gente olha a justificativa dessas, seja das negativas ou de processos inelegíveis, a gente vê uma associação muito grande com o perfil de evidência submetida, né? São evidências que são consideradas pelas agências como baixa ou muito baixa, e particularmente o que está relacionado a essa classificação, a essa justificativa de uma evidência baixa ou muito baixa, é a falta de estudos clínicos randomizados ou comparadores. Voltando às particularidades da avaliação de tecnologia, de dispositivos e procedimentos, uma das principais barreiras que a gente tem hoje é realmente a impossibilidade de a gente realizar estudos clínicos randomizados, ou com alguns comparadores, né, como a gente vê, por exemplo, na FARO. Em algumas situações, a gente tem até barreiras éticas, né, para esse perfil de estudo. Então, como que a gente começa a trazer outros critérios, outras justificativas que vão deixar mais rico, né, essa avaliação de tecnologia, tirando o fato de que muitas vezes o próprio critério de avaliação atual, ele leva em consideração desafios inerentes à tecnologia que a gente está avaliando, tá? Dessa maneira, então, a ABMED, né, no ano passado, desenvolveu um guia muito baseado em entrevistas, em comparações com outros países, agências de tecnologia de outros países, e o que a gente percebe é que é um movimento global, seja institucionalizado, processos de avaliação institucionalizados em outras agências, ou seja, pelo reconhecimento da necessidade de uma avaliação diferenciada,
né, de tecnologia. Então, a gente passa a trabalhar com alguns atores, alguns especialistas, essas referências internacionais, para ter um ponto de partida de discussão de como que a gente pode inserir, né, uma metodologia mais clara, uma metodologia mais transparente para avaliação dessas tecnologias. A partir desse guia, então a gente apresenta, né, e traz parceiros como Conitec, a própria INS, alguns NATs, e usam esse guia como uma forma de dar um pontapé inicial nessa discussão que precisa ser realizada. Nos trabalhos que a gente tem feito, é importante ressaltar que já existe sim o reconhecimento da necessidade de um olhar diferenciado para avaliação dessas tecnologias. Se a gente for olhar esse mundo, né, então procedimentos, eles são múltiplos e totalmente variados. Se a gente vai olhar da perspectiva de tecnologia, né, do dispositivo médico, a gente tem ali todo um perfil de diagnóstico, a gente tem um perfil mais cirúrgico. Então, a gente tem que levar em consideração qual o momento que vai utilizar, como que ele vai ser utilizado. A própria característica, né? Se a gente vai aí, por exemplo, para a questão cirúrgica, a curva de aprendizado desse médico, aonde ele está situado, os recursos necessários para fazer essa cirurgia. Então, tudo isso tem que estar inserido dentro da composição da avaliação de tecnologia, e eu acho que o grande ponto aqui é que a gente já tem isso bastante reconhecido, algo que a gente não tinha no passado. O que fica como desafio é o como. A ABMed traz, né, então, neste guia, uma proposta inicial do como. Eu acho que o Murilo vai detalhar um pouquinho mais para frente. Mas ainda cabe, né, bastante discussão e ouvir esses outros atores. A gente teve recentemente no congresso da Rebrates, participando ali com os NATs, e a gente observa que existem NATs hoje que estão mais maduros em relação a esse tipo de avaliação e que podem servir de referência para outros NATs que acabam não tendo a mesma maturidade. Né? Então, como é que a gente colabora, traz de uma maneira mais colaborativa né, esses próximos passos para que a gente defina de maneira mais clara quais são esses critérios, quais são essas metodologias para as avaliações de tecnologia. O que a gente entende hoje é que a adoção da tecnologia ela tem que ser bastante efetiva para garantir que o paciente certo receba a tecnologia correta no momento correto. A gente vive hoje falando muito da questão da sustentabilidade do sistema. A sustentabilidade passa, o processo inicial, sem dúvida, é a avaliação de tecnologia. É garantir essa certeza para o sistema, para os seus atores, para o paciente, para os médicos, para aqueles tomadores de decisão, a forma correta dele atribuir essa tecnologia ao paciente. A gente acredita também que o processo de IATS sustentável, ele deve considerar outros fatores, né? Sem dúvida, a visão multidisciplinar de todos aqueles atores que participam do contínuo de cuidado. A incorporação de uma tecnologia, então vamos pensar novamente aqui numa cirurgia, ela impacta muito mais do que apenas aquele momento. Muitas vezes quem faz a cirurgia não é quem acompanha o paciente e vai entender qual é o resultado dessa cirurgia. Então, ao longo dessa cadeia, é importante que a gente avalie e considere as diversas perspectivas de quem cuida desse paciente. O processo ele tem que ser adaptado àquela tecnologia avaliada, né? Então, quando a gente fala aqui de novo, né, e a gente vê isso na própria farma, né, os diferentes tipos de medicamentos, enfim, então a gente precisa adaptar o processo. Não adianta ter uma metodologia única, específica para alguma coisa que não vai considerar os diversos tipos de tecnologia. E quando a gente vai para procedimento e dispositivo médico, a gente tem uma ampla gama de tecnologias e elas devem ser consideradas. E, por fim, considerar as evidências adequadas. Entender as limitações. Um estudo clínico randomizado, né, dentro de um procedimento cirúrgico, por exemplo,
é extremamente complexo, né? Você precisa garantir a seleção do paciente, colocar esse paciente dentro de um centro cirúrgico. Tem toda uma questão operacional, por exemplo, que inviabiliza grandes estudos clínicos randomizados. Como é que a gente considera isso? Né? Então, ter clareza da evidência que ela é adequada, da evidência que é possível. E, obviamente, né, considerar os outros fatores aqui que eu comentei para ter essa avaliação mais justa e mais sustentável. Tá? Eu encerro por aqui. Acho que essas são as minhas considerações iniciais e passo agora para o Murilo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Como você já apontou aqui, vou passar imediatamente para o Murilo, para a gente ouvir também as considerações iniciais. E, ao fim da exposição dele, a gente volta com bate-papo aí com os dois. Por favor, Murilo. Obrigado, Felipe. Muito boa tarde a todos e a todas que nos assistem. Prazer estar aqui com você, com a Fernanda, falando de um tema extremamente importante e relevante, como a Fernanda bem colocou, para a sustentabilidade do nosso setor saúde, seja ele público ou privado. Eu vou pegar aqui, né, o tema do painel é os desafios para a ATS envolvendo equipamentos e dispositivos médicos, e eu vou partir do tanto que a gente já avançou e o tanto de desafios que a gente já enfrentou e temos como conquista. Acho que a Fernanda citou vários deles aí. A ATS no Brasil, né, a avaliação de tecnologias em saúde, ela já é discutida aí desde o princípio dos anos 2000. E acho que o grande marco da ATS como uma ação estratégica para a saúde, principalmente a saúde pública, mas obviamente que a saúde suplementar também, né, a saúde do setor privado também depende muito da avaliação de tecnologias para fazer as melhores escolhas, ele vem ali de 2009, né, com a publicação da Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, onde você tem a ATS realmente como uma prática estratégica para gerir essa tecnologia durante todo o seu ciclo de vida. Então, você pode aplicar a ATS em diferentes etapas do ciclo de vida, desde a inovação até quando essa tecnologia chega na obsolescência e você vai promover a substituição. E aí fica um pouco óbvio que você está avaliando e sempre comparando essa tecnologia com uma outra tecnologia, né? Para verificar qual é mais efetiva, qual é mais segura, qual é a mais eficiente. E isso tem funcionado muito bem, eu acho que o Brasil avançou muito, né? A Fernanda citou a Conitec, a ANS, nós temos duas agências, né? A Conitec não é bem uma agência, mas um comitê de assessoramento do Ministério da Saúde para a recomendação de incorporação ou não de tecnologias, mas é um colegiado extremamente capacitado e agora nós tivemos um avanço muito significativo no último ano, que foi a criação do comitê específico para produtos para a saúde e procedimentos, quer dizer, houve um destacamento, isso já foi um outro grande avanço. E o que eu quero trazer, que é exatamente esse desafio para dispositivos médicos, é que historicamente esse processo de construção ele vem sendo sempre pautado pelas evidências ou por diretrizes que estão muito mais relacionadas à farma, por motivos óbvios. A Fernanda acabou de falar que mais de 70% das demandas são a respeito de medicamentos. Então, todas as diretrizes, as políticas, elas acabam sendo construídas de certa forma em função desse tipo de tecnologia e não a tecnologia em saúde que envolve dispositivos e equipamentos médicos. E eu acho que é exatamente esse momento que a gente vive hoje, aí a gente tem que reconhecer, né, todo o trabalho que vem sendo feito dentro da ABMED em suplantar mais esse desafio, como olhar diferente para uma tecnologia que não tem a ver com a mesma natureza dos medicamentos, né? Porque eu acho que a gente acaba perdendo importantes oportunidades aí de incorporar tecnologias altamente eficientes que são extremamente importantes para a sustentabilidade do setor. Eu acredito que esse trabalho feito está sendo conduzido pela ABMED, envolvendo os principais stakeholders do setor, é extremamente importante para gerar esse awareness
de como avaliar diferentes dispositivos, dadas as suas particularidades especiais. A Fernanda destacou muito bem, quando a gente vai praticar uma ATS, né, vai fazer a ATS, basicamente a gente busca responder duas perguntas: se a tecnologia funciona bem, se ela é segura, se ela é efetiva, e do outro lado você tem uma outra pergunta de cunho mais econômico: se vale a pena investir, se eu tenho capacidade de investimento, e se vale a pena investir, se eu vou ganhar mais benefícios com essa tecnologia, e se vale o dinheiro pago. É exatamente essa mensuração de valor que a ATS tenta trazer e responder. E quando a gente faz a avaliação do ponto de vista se é seguro, se é eficaz, é exatamente esse tipo de evidência científica que a gente busca, que hoje é colocado, né, como padrão ouro de evidência, que é o ensaio controlado randomizado, os ensaios clínicos randomizados, e que muitas vezes, para os dispositivos médicos, você tem barreiras importantes do ponto de vista prático, do ponto de vista ético, muitas vezes de conduzir, além da dificuldade notória de você fazer, por exemplo, o cegamento, né? Como é que você cega, muitas vezes, o paciente e o médico que vai aplicar a tecnologia, o dispositivo médico, às vezes o próprio paciente é o próprio operador da tecnologia, então fica impossível você ter, por exemplo, um duplo cego, né? Que é para você evitar os vieses. Então, acho que a gente tem aí uma etapa importante agora na história da ATS no Brasil, e isso não é uma exclusividade do Brasil, é do mundo, né? De como avançar na avaliação de tecnologias com uma abordagem apropriada, dentro daquilo que é possível se ter em termos de evidência, para que a gente não perca oportunidades de incorporar tecnologias altamente eficientes e que, por uma questão metodológica, um pragmatismo metodológico, muitas vezes, acabam ficando de fora, seja do rol da ANS ou da tabela SUS. Acho que, inicialmente, Felipe, acho que são essas colocações, e acho que a gente fica aí à disposição das provocações aí para a gente poder ir avançando. Obrigado, Murilo. Os dois tocaram num ponto em comum, né, que é a dificuldade que existe para se gerar evidências no campo de dispositivos médicos, principalmente aquelas evidências preconizadas teoricamente, né, na pirâmide de hierarquia de qualidade de evidências, estudos clínicos randomizados, né, meta-análises muitas vezes não são possíveis por falta desses estudos clínicos. Queria ressaltar, né, que devemos de fato trabalhar com as melhores evidências possíveis, não com as melhores evidências teóricas, né, como vocês colocaram, sob o risco de nós privarmos a sociedade, a população, seja na perspectiva da saúde pública ou da saúde suplementar, de tecnologias que seriam efetivas tanto na perspectiva do paciente, quanto na perspectiva do serviço de saúde, né, ou mesmo do sistema. Quando nós tratamos de dispositivos médicos, sempre essa tese está atrelada a um procedimento, né? E muitas vezes uma nova tecnologia ela pode não trazer ganhos em efetividade ou segurança, mas pode trazer ganhos em eficiência, que na perspectiva de serviço, de sistema de saúde, para você diminuir as filas, tornar mais célere todo o processo de atendimento. Isso também é importante. Dito isso, queria provocar os dois em relação a como solucionar, como sair dessa sinuca de bico, né? Já que há essa dificuldade de gerar essas evidências, quais seriam as alternativas na perspectiva de vocês? E aí, pensando no dever de casa da indústria, né, que a gente vem falando muito na ABMED, da gente também fazer esse dever de casa de conseguir prover as melhores evidências possíveis. Quem gostaria de começar? Vou tomar liberdade aqui de começar. Eu não vou entrar no mérito técnico, vou até deixar aqui para o Murilo, já adianto aqui, mas no dia a dia, tá? Eu não estou falando necessariamente só nas submissões. Quando a gente fala de um procedimento, a gente precisa ter visibilidade do que é essa jornada do procedimento. Lógico, né? A gente está avaliando ali aquele momento, mas ele está inserido num tempo, numa jornada de tempo. Eu acho que o primeiro ponto aqui, e que é desafiador, o que acontece com esse paciente? E você tocou num ponto bastante assertivo. Muitas das nossas tecnologias hoje, né, que são representadas aí pela ABMED, elas não necessariamente vêm para trazer um resultado, um benefício direto para o paciente.
mas uma eficiência de operação do sistema de saúde, uma redução de um custo logístico, né? E isso tem que ser considerado. Eu sempre trago aqui o caso mais clássico, né? Que é a cirurgia minimamente invasiva, né? Laparoscópica versus a aberta. Como é que a gente vai ainda, né, submeter um paciente a uma cirurgia aberta para alguns casos? A gente já tem bastante evidência, né? E além disso, se a gente olha, qual é o efeito colateral da cirurgia minimamente invasiva para o sistema de saúde? Você reduz um tempo de internação de uma maneira muito significativa. Você falou algo bastante importante, fila. Num país onde a gente lida com a questão de filas, a gente viu aí programas nacionais de fila, de tempos em tempos a gente tem esses incentivos para tentar reduzir fila. Isso é uma realidade. No sistema público hoje, as cirurgias oncológicas, por exemplo, na sua grande maioria, são feitas de maneira aberta ainda. Olha o tempo que a gente poderia economizar. Então, se a gente for olhar somente ali o momento cirúrgico, o dispositivo versus o dispositivo, de fato, não faz sentido uma incorporação sob o ponto de vista econômico. Agora, quando eu olho o sistema como um todo, todos os ganhos, além dos ganhos para o paciente, que também já estão, né, bastante declarados aí, como menor infecção, menor sangramento, taxa de mortalidade, enfim, tem todos esses ganhos, para o sistema tem um ganho bastante interessante. Agora, isso tem que ser colocado. Né? Ele tem que ser colocado quanto tempo eu ganho da minha estrutura hospitalar para atender outros pacientes e dar vazão a essa fila quando eu faço a incorporação da cirurgia minimamente invasiva. Então, eu acho que né, o que eu parto aqui, e eu fui num lado menos técnico, mas eu acho que é igualmente importante, a gente precisa entender a situação como um todo. Isso tem que ser refletido nessa análise, nessa avaliação de tecnologia. Murilo, gostaria de complementar? Sim, claro. Eu peço desculpas, eu tive um problema com a conexão, mas eu vou aqui no feeling da fala da Fernanda, imaginando o que é que foi perguntado, porque eu perdi, na verdade, a sua provocação. Posso rememorar rapidamente, né? Eu só fiz um apanhado das dificuldades que nós temos em gerar evidências para dispositivos médicos, e dito isto, né, posto isso como algo que é uma barreira difícil de transpor, como a gente pode trabalhar para gerar as melhores evidências possíveis? Né? Quais são as alternativas? Certo. Melhorar os dossiês dentro do dever de casa que a indústria também deve fazer para prover melhores evidências para os avaliadores. Perfeito. Eu acredito que a solução, a gente vê isso na literatura, para quem escreve, para quem pesquisa sobre avaliação de tecnologias focada em dispositivos médicos e traz à tona esses diferenciais e as dificuldades de você avaliar sem a mesma oferta de evidências que você tem para os medicamentos. Isso são autores bastante renomados aí no mundo de avaliação de tecnologia de saúde, economia da saúde, como Michael Drummond, Rossana Tarricone, entre outros. A necessidade de você fazer uso de dados de mundo real. O ensaio controlado, o ensaio clínico controlado e randomizado é um ensaio. Ele não reproduz exatamente o mundo real, ele tem um número de pacientes escolhidos para participar do estudo comparativo, né, que você distribui um grupo de pacientes o mais homogêneo possível, né, nesses dois grupos, um para ser submetido à intervenção que você quer estudar, e o outro ao comparador, que normalmente é o padrão ouro do que já está incorporado, que já está disponível. Mas isso num cenário relativamente controlado, você não está no mundo real, você não está avaliando outras coisas. E muitas vezes os ensaios controlados randomizados também têm como endpoints os desfechos, a Fernanda colocou bem aí, nem sempre são desfechos que são interessantes para o setor, né, para o sistema de saúde, para quem paga efetivamente por serviço. Muitas vezes ele tem um enfoque no desfecho clínico, que o desfecho clínico ele é relativamente parecido, eles são similares. Ou seja, você pode ter uma intervenção medicamentosa, uma intervenção cirúrgica de uma outra técnica,
e uma outra intervenção que você está estudando, a aplicação de determinado equipamento ou dispositivo, que no final ele atinge resultados parecidos do ponto de vista clínico, mas o caminho que você chega até esse desfecho são completamente diferentes. Você vai chegar até esse desfecho, mas um equipamento, um dispositivo, muitas vezes tem essa capacidade de reduzir, como a Fernanda falou, sangramento, outras intervenções, complicações como infecções, que reduz drasticamente o tempo do procedimento, reduz drasticamente o tempo da internação. Então ele se torna muito, por mais que o resultado clínico sejam parecidos, mas você tem um ganho em termos de eficiência enorme. E nem sempre os ensaios controlados, randomizados, têm como perspectiva avaliar esse tipo de desfecho. Esse tipo de desfecho, eventos adversos e ganhos de eficiência, você encontra muito nos estudos observacionais, nos estudos de mundo real, quando a tecnologia está incorporada, ela está já sendo utilizada, e você passa a coletar dados realmente a partir está me vindo do prontuário do paciente, os records, né, dos pacientes, os dados que realmente aconteceram ao longo da sua jornada dentro do serviço de saúde. Então, eu acredito que cada vez mais o uso de evidências de mundo real, obviamente que você tem que ter uma qualidade, você tem que tentar reduzir ao máximo possível fatores de confusão, né, de confundimento que você pode ter num determinado desfecho, porque a gente sabe que quando você não tem um estudo comparativo, isso pode acontecer, mas você pode ter uma série de dados e fazer comparações indiretas, inclusive. Hoje nós temos ferramentas com a própria inteligência artificial que nos dá uma velocidade, uma capacidade de processamento, uma quantidade enorme de dados para gerar novos indicadores. Eu me lembro, num dos congressos que eu participei de Economia da Saúde, em 2019, e tinha uma apresentação de um trabalho que eu achei extremamente interessante, que ele previa o fim, o nome do trabalho, inclusive, é a ascensão e queda dos ensaios controlados randomizados. E quando você começa a trabalhar cada vez mais com transformação digital, inteligência artificial, IoT, e essa capacidade de processar todas essas informações que estão em volta do paciente, dentro da vida real desse paciente, ela tem um valor muito maior do que um ensaio de laboratório, digamos assim, né, num cenário controlado. Então, eles colocavam lá que a aplicação dessas novas tecnologias emergentes, né, da transformação digital, vai deixar o controlado randomizado no futuro aí como algo do passado. Então, cada vez mais eu vejo essa capacidade que nós temos de gerar dados do mundo real como a ferramenta ideal para a gente poder complementar, quando é possível ter um controlado randomizado, complementar com mais informações. E quando não é possível, fazer o bom uso desses estudos, e obviamente que são estudos que a gente tem que considerar aí uma quantidade razoável de pacientes, né, em diferentes cenários, mas que são perfeitamente possíveis serem utilizados como evidências para incorporação de tecnologias. Na Europa, por exemplo, um artigo do Michael Drummond, que todo mundo que vive nesse mundo da TS conhece, ele e Rossana Tarricone citam que, enquanto nos Estados Unidos o FDA fez uma exigência do controlado randomizado para aprovar o implante de válvula transcatéter, a válvula aórtica transcatéter, que é um tipo de procedimento, como a Fernanda bem colocou, minimamente invasivo, que você tem menor tempo de internação, menor tempo de complicação, não precisa falar muito, né? É uma cirurgia, um procedimento que você passa um catéter, implanta a válvula sem precisar abrir o peito do paciente, sem mexer com o coração do paciente diretamente, sem circulação extracorpórea. Imagina o número de complicações que você está evitando com esse tipo de procedimento. Nos Estados Unidos, o FDA fez esse tipo de exigência, mas na Europa eles aprovaram a tecnologia somente com dados de mundo real, só com registries de pacientes. Então é perfeitamente possível. O que eu acho que a gente precisa avançar é ter essas considerações dentro das nossas diretrizes. A Fernanda colocou bem que os NATs, né, a gente tem uma série, mais de 100 NATs, né, os núcleos de avaliação de tecnologia, que são os núcleos responsáveis pela avaliação das propostas de incorporação, eles seguem fielmente o que
está escrito nas diretrizes. Enquanto a gente não tiver uma revisão e essas diretrizes elas acabam tendo sim um viés pró-medicamentos, eles acabam não levando em consideração outras formas de você avaliar a melhor evidência disponível que você tem para certas tecnologias e não ficar só procurando ensaios controlados randomizados, a gente vai continuar perdendo oportunidades. E não está errado. Se a gente olhar bem, o NATS está seguindo a receita da diretriz que tanto o Ministério da Saúde como a ANS, tanto o Conitec como a ANS acabam seguindo. Então, acho que esse é o avanço que a gente precisa ter, novas formas de consideração ou perguntas, né, a serem feitas para o avaliador. Olha, essa tecnologia, ela não tem controlado randomizado, ok, mas é possível conduzir um controlado randomizado para esse tipo de tecnologia? Será que eu aplicar isso para separar em grupos? Porque eu já vi pessoas exigirem, por exemplo, que tinha que ter controlado randomizado, mas se você submeter determinada tecnologia para um grupo de pacientes de risco, esse paciente tinha risco de morte evidente ali, se ele cair no grupo dessa tecnologia, que seria o comparador. Então, a indicação dele é clara para uma outra tecnologia que evita sangramentos, por exemplo. Pode ser fatal para esse paciente. Então, acho que, tentando ser bastante direto aqui, cada vez mais considerar outros tipos de evidência de mundo real seria uma forma de avançar com a avaliação de tecnologias. Eu acho que aí o trabalho da BIMED que foi feito dentro do nosso grupo é fantástico, porque ele traz uma análise mais ampla e mais holística, digamos assim, né? O Fernanda falou de trazer essa perspectiva do paciente. Então, quando você fala de uma análise multicritério, você tem não só o desenho do estudo como principal motivador de se a tecnologia passa ou não passa, mas trazer também os eventuais impactos e benefícios que ele pode trazer para o sistema, para o paciente, para os profissionais, enfim, para todo o nosso ecossistema. Bom, dentro dessa discussão, né, de utilizar cada vez mais dados, evidências de mundo real, a gente também tem um outro ganho em usar esse tipo de evidências, que é justamente lançar o olhar para além dos desfechos duros, como, né, vocês citaram aqui, aquele desfecho imediato, quando você compara head-to-head a tecnologia, você poder olhar para desfechos intermediários, de médio e longo prazo, e, de fato, conseguir mensurar o verdadeiro valor da tecnologia para a ciência e saúde, como a gente coloca aqui, né? Dentro dos avanços também da revolução, né, da transformação digital na saúde, despontam os estudos em sílico também como uma fonte promissora, bastante promissora, de geração de evidência tanto para o registro quanto para a TS de dispositivos médicos, né? A BIMED começa esse trabalho agora, junto com a Bichena, tem uma aliança que vem trabalhando ao redor do mundo para que esses estudos em sílico, que são modelagens computacionais, possam ser aceitos nessas instâncias regulatórias, seja na instância regulatória sanitária, primária, pensando no registro, ou mesmo na avaliação. Também temos essa possibilidade aí, junto com os dados de mundo real. E lembrando que há tecnologias, dispositivos e dispositivos, são mais de 85 mil itens registrados na Anvisa, que vai do abaixador de língua até o robô cirúrgico, né? E para cada tipo de tecnologia, como já pincelado aqui por vocês, há ferramentas mais adequadas de se avaliar um teste diagnóstico, um equipamento para diagnóstico por imagem, um implante, uma prótese, enfim, não dá para colocar todo mundo sob a mesma régua, né? A gente precisa, de fato, personalizar esses tipos de análise. Mas, pegando um gancho aqui na fala final do Murilo, aí passando, né, da geração de evidências para a análise dessas evidências, dos dossiês, o Murilo citou o estudo que nós conduzimos, no âmbito da BIMED, onde nós propusemos um modelo de análise multicritério para realização de ATS no nosso segmento de dispositivos médicos. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que a gente ganha com uma análise multicritério fazendo a ATS para dispositivos médicos. Quer começar, Murilo? A gente inverte a ordem aqui? Podemos. Eu prossigo, na verdade, com o final da fala anterior, né? Porque eu acho que é uma forma de você olhar para outras dimensões, as dimensões de eficiência, por exemplo, impacto da doença, impacto sobre o bem-estar do paciente,
que nem sempre são considerados dentro de uma avaliação ou de uma preparação de um relatório de recomendação, uma análise crítica de um dossiê. Nós temos hoje um viés, e aí eu me incluo como metodologista também, né, de procurar sempre o desfecho duro, né, aquele desfecho clínico que é o mais relevante, mortalidade, sobrevida, né? E como eu falei lá no início, às vezes você tem uma tecnologia que o resultado clínico ele acaba sendo muito parecido, mas o que você consegue evitar de gastos para chegar naquele resultado é muito significativo. Equipamentos têm, eu posso citar alguns exemplos assim de aparelhos, por exemplo, para o acelerador linear, radioterapia. A radioterapia é uma tecnologia que avançou extremamente nos últimos anos. Você consegue bombardear ali o tumor com uma precisão hoje, porque imagina, aquilo é uma radiação. Se essa radiação de novo, né, a diferença do remédio para o veneno é a dose, né? Então você está aplicando uma dose de radiação para combater aquele tumor, mas se essa dose ela é elevada e imprópria para um tecido saudável que está ali ao lado, você pode estar induzindo um outro problema no tecido, no órgão periférico, que não é aquele que está afetado pelo tumor. Então, essas tecnologias, elas estão bastante avançadas. Hoje existem tecnologias, por exemplo, para você... são tecnologias complementares, que você consegue criar um espaçamento, por exemplo, para radioterapia de próstata, um espaçamento com relação ao reto para evitar o problema de você, por exemplo, induzir um câncer coloretal por conta de bombardeio de radiação ali. Então, isso também é dispositivo médico, né? Um gel que você aplica ali. E como é que você avalia, né, esse tipo de desfecho para uma tecnologia desse tipo? Não é avaliação tradicional. Diagnóstico precoce também, né? Você tem vários dispositivos com poder diagnóstico muito mais acurado, muitas vezes, mas que, se você for olhar o endpoint, as pessoas ou os metodologistas, analistas vão cobrar ali, não, mas qual é a sobrevida que você fazer esse diagnóstico dá? Mas como a tecnologia não está incorporada, ela não está chegando à população na hora certa, paciente certo, né? A tecnologia certa não está chegando, você não sabe o que vem primeiro. Eu não estou tendo sobrevida, por quê? Porque a tecnologia que não garante um diagnóstico, ou porque eu não tenho diagnóstico precoce, eu não consigo fazer o tratamento na hora certa. Então você tem dispositivos que são de origem, de natureza diagnóstica, que pela sua... é implícito ali que você vai ter sempre um desfecho intermediário. Você tem uma melhor acurácia diagnóstica, ou no melhor tempo. Mas você sempre vai depender de uma outra intervenção, de uma outra tecnologia, que pode ser uma radioterapia, uma químio, um medicamento, para você garantir a cura, ou até uma cirurgia, dependendo do caso. Mas o momento de você fazer essa intervenção, muitas vezes passou porque você deixou de usar a tecnologia mais eficiente lá atrás, e você não usa exatamente porque você não tem o desfecho duro, você não tem o controlado randomizado, né? Você não tem o desfecho duro ali assegurando que você tem sobrevida porque você faz o exame, enfim, tô dando voltas porque é exatamente isso, né? Você não tem uma coisa, a gente nunca vai saber. Então, eu acho que a gente precisa avançar também com um pouco mais, talvez, não é ousadia, mas talvez seja ousadia, mas um pouco mais de abertura de você ter incorporação de uma tecnologia, e outros países já fazem isso, e monitorar essa tecnologia. Eu acho que a própria indústria ela pode fazer parte desse processo. Hoje existem ferramentas à disposição para você acompanhar esse paciente e ver se realmente está aquilo que está no estudo observacional, né, que está sendo prometido, verificar se realmente está sendo alcançado no mundo real. Então, isso também foi um avanço da Conitec, que existe lá uma possibilidade de incorporação monitorada, né? Eu não vi ainda acontecer, mas é uma hipótese que eu acho que precisa ser mais explorada para você poder garantir, né, essa incorporação desses produtos, desses dispositivos que têm um potencial de ganho gigantesco para o paciente. Existe o reconhecimento hoje, que eu acho que foi resultado de muito trabalho aí também, passado, né, da BIMED, enfim, de que há uma diferença. Acho que isso foi um grande ganho.
Vejo também um momento bastante ideal para realmente reunir os atores e a gente começar a falar realmente da metodologia em si. Como é que a gente vai tratar essas diferenças? Então, acho que é um momento bastante propício. Né, o Murilo citou aí o comitê da Conitec, acho que foi um grande ponto de partida, mas acho que a gente tem um momento bastante ideal para realmente começar a se debruçar e trazer essas considerações. É análise multicritério, como a gente sugeriu no nosso próprio guia aqui da ABMed. Como é que a gente vai lidar com os dados de mundo real? Concordo totalmente com o Murilo, os dados de mundo real são bastante ricos. Como é que a gente monitora? Como é que a gente prepara o nosso sistema para garantir esse acompanhamento desses dados de mundo real? Cada vez mais a gente vai ver complexidade nessa tecnologia. Né? Então, se a gente estava falando antes, vou usar aqui o exemplo da minimamente invasiva com a cirurgia aberta, a gente vai ver cada vez mais minimamente invasivas associadas a softwares, a robótica, uma robótica que se desenvolve de uma maneira diferente, enfim. Então, os procedimentos, né, e os dispositivos vão ficar cada vez mais complexos. Então, como que a gente cria essa metodologia, ou essas metodologias, de uma maneira que já comecem a endereçar essa evolução tecnológica que a gente vai ter aí em diante? E ressalto muito aquilo que eu acredito, que é a colaboração. Né? Eu acho que não dá para fazer avaliação de tecnologia sob uma ótica somente. A gente tem que considerar, a gente tem que entender o que acontece do ponto de vista, né, sobre a ótica dos diversos olhares. Né? Eu acho que isso é extremamente importante. E eu acredito, né, a análise multicritério, para mim, acho que é uma forma de trazer essa sintetização das diversas perspectivas, né? Os pesos, garantir os olhares, enfim, aí de uma maneira um pouco mais holística e um pouco mais ampla. Acho que essas são as minhas considerações. Aproveito para agradecer aqui, Felipe, Murilo, muito obrigada. Bastante produtivo aqui. Obrigado, Fernanda. Rapidamente, Murilo, suas considerações finais, por favor. Não, só agradecer a oportunidade, é um prazer poder estar falando sobre o tema, acho que é um tema extremamente relevante, pertinente e importantíssimo, é essencial a gente poder avançar nesse aspecto, como foi bem colocado aqui, né? A Fernanda colocou muito bem. É notório que existem diferenças, é notório a necessidade de uma abordagem diferente, como é que a gente avança nisso? Então, eu acho que os primeiros passos já foram dados e eu acredito que já é possível verificar resultados, porque a gente, quando participa desses fóruns de ATS, né, seja Congresso da Rede Brasileira de ATS, sejam outros eventos, como já aconteceu na Câmara dos Deputados, inclusive, tratando de incorporação tecnológica da saúde, quando a gente ouve autoridades, representantes do Ministério da Saúde, da Conitec, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias do Ministério, falando exatamente que existem essas diferenças e que precisa de uma abordagem diferente, a gente já fica muito feliz de que a gente está no caminho certo. Precisamos avançar mais, colocar mais energia e esforço para que a gente possa reproduzir esse reconhecimento que já é notório para dentro, principalmente das diretrizes, né, nas recomendações de como avaliar tecnologias. Eu acho que isso, o trabalho que a ABMed fez é pioneiro e serve como um ótimo caminho para atualizar essas diretrizes, ou quiçá até criar uma diretriz específica para dispositivos, complementar as demais, que são muito boas, mas trazendo exatamente essas particularidades, né? Como elaborar um parecer técnico-científico, uma revisão sistemática, um relatório de recomendação, a partir de uma tecnologia que envolva equipamento, dispositivo médico ou procedimento, obviamente, envolvendo essas tecnologias. Então, mais uma vez aí, obrigado, foi um prazer estar com você, Fernanda, Felipe, e seguimos aí à disposição e trabalhando nesse sentido.
Reitero meus agradecimentos a vocês pela participação, pela parceria. Agradeço mais uma vez também a organização, né, da FISWeek, e reiterando aqui o compromisso da BIMED de seguir trabalhando para aprimorar esse processo de ATS no Brasil, tanto junto à Conitec, ao CoSaúde, com o discurso da ATS 360, né, todos os atores tendo voz, múltiplos, todos os critérios sendo, né, pesados, avaliados, e as diferentes formas e ferramentas também sendo utilizadas em benefício do paciente no fim do dia, que é, de fato, quem é o grande beneficiário, né, das nossas tecnologias. Muito obrigado a vocês e boa continuidade de evento.